Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, primeiro livro de Reis, capítulo 20. Primeiro livro dos Reis, capítulo 20. A partir do versículo 1, nós estaremos lendo alguns versículos deste capítulo. Nos diz assim a palavra do Senhor: E Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todas as suas forças, e 32 reis, e cavalos, e carros havia com ele. E subiu, e cercou a Samaria, e pelejou contra ela. E enviou à cidade mensageiros a Acabe, rei de Israel, e disse-lhe: Assim diz Ben-Hadad: a tua prata e o teu ouro são meus, e tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. E respondeu o rei de Israel e disse: Conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor, teu sou eu e tudo quanto tenho. Versículo 8. E todos os anciãos e todo o povo lhe disseram: Não lhe des ouvidos, nem consintas. Versículo 13. E eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Viste toda esta grande multidão? Eis que hoje te entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Versículo 27. Também dos filhos de Israel se fez revista, e providos de víveres marcharam contra eles. E os filhos de Israel acamparam-se defronte deles, como 2 pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. E chegou o homem de Deus, e falou ao rei de Israel, e disse: Assim diz o Senhor: Porquanto os sírios disseram: O Senhor é Deus dos montes, e não Deus dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. E 7 dias estiveram estes acampados defronte dos outros. E sucedeu ao 7º dia que a peleja começou, e os filhos de Israel feriram dos sírios 100.000 homens de pé num dia. E os restantes fugiram para Afeca, a cidade. E caiu o muro sobre 27.000 que restaram. Ben-Hadad, porém, fugiu e veio à cidade andando de câmara em câmara. Amém? Podem sentar. Aleluia. Baseado nesta palavra, eu quero falar com você nesta noite sobre não entregue os seus tesouros ao inimigo. Eu não tenho costume, mas olhe para o irmão que está do seu lado, olhe para ele e diga assim para ele: não entregue, para de brincadeira, irmão, não entregue os seus tesouros ao inimigo. Aleluia. Veja bem, Israel havia passado por um momento difícil, havia passado por um momento de 3 anos de grande fome, de grande dificuldade. Você conhece muito bem a história bíblica, quando o profeta Elias disse a este mesmo rei Acabe
que segundo a sua palavra, nem chuva e nem orvalho cairia sobre a terra. Você sabe que decorrente desta fala de Isaías, houve seca em toda a terra de Israel. O próprio profeta foi atingido por esta seca, de sorte que Deus o sustenta com corvos e manda que ele bebesse da água do Querite. E Elias ficou ali por um tempo. Depois, Deus o manda ir até Sarepta, e ali uma viúva o sustenta, cuida dele, até que voltasse a chover sobre a terra de Israel. O povo estava debilitado, e devido a esta situação, Ben-Hadad, rei da Síria, se aproveita destas circunstâncias e junta todo o seu poderio, e ainda tem como aliado mais 32 reis das províncias à sua volta, e faz um cerco em Samaria. Sobe e cerca Samaria. Cercando Samaria, não podia entrar e nem sair mercadoria. A Bíblia não diz quanto tempo durou o cerco. A Bíblia simplesmente mostra a audácia de Ben-Hadad. Amados, preste atenção, porque Ben-Hadad não foi o único inimigo do povo de Israel. Ao longo de sua história, Israel teve mais de 700 inimigos que foram vitais para a sua existência. Mas dentre estes se destacam alguns: Faraó, Nabucodonosor, Ben-Hadad, alguns que se destacam na história. Todos estes tinham por desejo maior e por prioridade riscar Israel da história. O problema é que Israel é o povo eleito, Israel é o povo escolhido, a nação que Deus escolheu para inserir nela a sua lei, a nação de onde veio, da onde descendeu o Messias, o Salvador do mundo. Deus cuida do povo de Israel, mas preste atenção, porque Israel então agora está debaixo de ameaça do rei da Síria. A Síria, ela estava procurando ter aliados. Por quê? Porque estava vivendo sobre uma grande ameaça de um poder elevado, como era a Assíria. A Assíria estava aumentando, crescendo o seu poder sobre a terra. E então Ben-Hadad, rei da Síria, procura se proteger e procura ajuntar para si aliados, e ele tenta então obter força sitiando Samaria para assim tomar a cidade. Mas ele faz uma proposta audaciosa. Ele diz algo de forma muito ousada a Israel por intermédio do seu rei. Ele manda um mensageiro dizer a Acabe, rei de Israel: olhe, a sua prata e o seu ouro são meus, as tuas mulheres e os melhores de teus filhos também são meus. Veja o que Ben-Hadad quer. Ben-Hadad quer a prata, ele quer o ouro, ele quer as mulheres e ele quer os melhores dos filhos de Israel. Como se não bastasse, ele ainda manda o mensageiro voltar e dizer a Acabe: olha, não é só a sua prata, o ouro, as mulheres e os melhores de seus filhos que eu quero, não. Manda o mensageiro voltar e dizer: olha, amanhã, neste mesmo horário, nós vamos voltar aqui, vamos entrar na cidade, e tudo que os meus homens verem na tua casa e na casa de teus servos, e eles se agradarem, nós vamos levar embora. Eles vão tomar para eles. O que é que ele queria? Ele queria acabar com Israel. Ele queria a prata, ele queria todo o ouro, ele queria as mulheres, e ele queria os melhores dos filhos de Israel. E o que me chama a atenção? O que me chama a atenção é a postura de Acabe diante da afronta do inimigo. Acabe diz: olha, diz ao mensageiro, manda dizer ao rei, meu senhor, que
sou dele, e tudo quanto eu tenho pertence a ele também. Quando Acabe reúne os anciãos, reúne os homens para uma reunião, para uma conversa, e diz: olha, veja, esse homem está querendo fazer-nos mal, porque já enviou o mensageiro dizendo que queria a minha prata, queria o meu ouro, queria as minhas mulheres e os meus filhos, e eu já entreguei. Mas agora eles não estão contentes, eles querem mais. E então os anciãos dizem: não dê ouvidos a ele, e não entregue, não consintas com isso, como tem sido o meu e o seu comportamento diante das afrontas de Satanás. Porque preste atenção o que ele quer. Ele quer a prata, repita comigo, prata. Ele quer o ouro, repita comigo, ouro. Diga, ele quer as mulheres. Para de brincadeira, irmão, ele quer as mulheres. E ele quer os melhores dos seus filhos. Ele não quer qualquer coisa. Por que Ben-Hadad quer prata, ouro, mulher e os melhores dos filhos de Israel? Por quê? Primeira coisa, por que ele quer a prata? Prata na Bíblia fala de redenção. Prata na Bíblia fala de talento. Prata na Bíblia fala de liberdade. Prata na Bíblia fala de salvação. O que é que ele queria? Preste atenção, porque quando um escravo trabalhava para um senhor, ele trabalhava por um período de 7 anos, e quando concluía-se esse período, e ele era libertado, então o seu dono dava a ele e a toda a sua família 500 quilos de prata. Prata fala de liberdade, era o preço, alguém que já pagou um preço. O que é que ele quer roubar? O que é que Ben-Hadad, e deixe-me abrir um parênteses aqui e dizer para você que Ben-Hadad simboliza o diabo. Ben-Hadad representa o diabo. O que é que o diabo quer roubar do povo de Deus? O que é que o diabo quer roubar da sua igreja? Ele quer roubar a sua prata, ele quer roubar a sua liberdade, ele quer roubar a sua salvação, ele quer roubar a sua redenção. Não entregue a prata a Ben-Hadad. Lute, guerreie. Não entregue a prata a Ben-Hadad. Não entregue os seus tesouros ao inimigo sem lutar. Acabe entrega tudo de bandeja, diz para ele: olha, eu sou teu. E por que é que Acabe faz isso? Porque ele já não tinha força para lutar. Acabe era um homem que vivia debaixo do pecado. E quem vive debaixo do pecado não tem força para lutar contra o inimigo. Quem vive debaixo do pecado não tem força para enfrentar a oposição do inimigo. O diabo quer roubar a prata, o diabo quer roubar a nossa redenção, o diabo quer roubar a nossa liberdade, mas ela foi conquistada na cruz do Calvário. O preço já foi pago. O diabo não pode e não vai roubar a nossa liberdade. Nesta noite, quem está disposto a lutar e a guerrear por aquilo que recebeu de Deus, adore ao Senhor. Aleluia. Ele quer a prata, mas ele não para por aí. Ele não para por aí. Ele diz: a tua prata é minha e o teu ouro também é meu. Ouro, para os homens que não têm Deus, representa valor monetário. Ouro, para os homens que não têm Deus, fala-nos de valores per capita. O país que diante da ONU tem mais
tem mais representatividade não é aquele que tem mais petróleo, não é aquele que a moeda é mais forte, é aquele que possui mais reservas minerais, é aquele que tem mais ouro, é aquele que tem ouro, porque ouro fala de valores per capita, preço, algo a pagar. Entenda uma coisa: quando Isaac foi se casar com Rebeca, o que foi que ele levou? Ele levou colar e levou pulseiras de ouro, presente, dádiva de compra. Ouro é dádiva de compra. Agora, ouro na Bíblia fala-nos do que? Ouro no âmbito espiritual fala-nos de recompensa espiritual. Ouro fala-nos do que? Ouro fala-nos também de realeza. Ouro fala-nos também do que? De natureza divina. Ouro fala também-nos do que? De dons espirituais. Porque é que o diabo quer impedir que você busque e tenha os dons do Espírito Santo? Porque quando a igreja se põe a orar, a buscar ao Senhor e recebe do céu a dádiva divina dos dons espirituais, ela se torna uma ameaça para o inimigo. O que é que ele quer roubar? Ele quer roubar os dons da igreja, ele quer roubar os dons espirituais da igreja. Não permita que o diabo roube aquilo que temos de riqueza. São preciosidades, são tesouros que estão escondidos em vasos de barro. O negócio não é o barro, não é o vaso, é o que tem dentro. Deus te deu algo, existe algo na minha vida e na sua vida, e o nosso adversário está lutando com todas as suas armas e com todas as suas forças para roubar de você e de mim a prata, que fala de liberdade, de redenção e de salvação, e o ouro, que fala de vida espiritual, que fala de dons espirituais. Aleluia. Mas ele não se contenta com a prata e com o ouro. E ele diz também a Acabe: as tuas mulheres são minhas. As tuas mulheres são minhas. Mulher na Bíblia fala de fertilidade, madre que dá a luz. Mulher na Bíblia fala de crescimento. O maior desejo do diabo é roubar a prata, é roubar o ouro, e é roubar as mulheres. É o que? Impedir o crescimento da igreja. Mulher fala de fertilidade, mulher fala de crescimento. Agora preste atenção, porque a igreja cresce de três maneiras. De três formas a igreja cresce. A igreja cresce biologicamente, a igreja cresce geograficamente e a igreja cresce espiritualmente. Vou explicar para você. A igreja cresce biologicamente. O que acontece quando se dá esse crescimento? Crescimento biológico fala de crescimento familiar. Todo casal, quando se casa, já logo pensa em fazer o quê? Encomendar o bebê. E cada criança que nasce e que é inserida e que é apresentada e que está na igreja, o que é que faz? É o crescimento. A igreja cresce de forma biológica, fala do crescimento familiar. Os filhos vão dando crescimento à igreja. A igreja crescendo de forma biológica, ela também fala de cada filho, de cada alma que entrega-se a Jesus e é inserida, enxertada no corpo de Cristo, que é a igreja.
mas a igreja cresce de forma geográfica. E a igreja crescendo de forma geográfica nos mostra o quê? Que não existe espaço para conter a igreja. Veja bem, toda a igreja começa em um lugar pequenininho. Aqui na nossa realidade no Japão, a maioria das igrejas começou dentro de um apartamento, com uma família, com um casal, e ali começa-se cantando hino, adorando a Deus, falando a palavra de Deus, e daqui a pouco agrega-se mais uma, 2, 3, 4 famílias. Aquele lugar já não comporta mais, então tem que se alugar um espaço, tem que ter um espaço maior. Aí aluga-se um espaço para 10 pessoas, 15 pessoas, e então a igreja começa a crescer, continua crescendo. Daqui a pouco aquele espaço de 15 já não é mais suficiente, então vai para um espaço de 30 ou de 40. Daqui a pouco aquele espaço já não é mais suficiente e precisa ampliar. Não existe espaço para comportar a igreja. Enquanto tiver cadeira vazia, Deus está pronto para dar crescimento. Enquanto tiver espaço dentro do templo, Deus está enviando, salvando almas. Nós estamos indo buscar e Ele está salvando. Enquanto tiver espaço e pessoas dispostas a buscar as almas, Deus estará acrescentando vidas e dando crescimento à sua igreja. O diabo não pode impedir o crescimento da igreja do Senhor. Mas a igreja cresce também de forma espiritual. A igreja cresce de forma espiritual. E a igreja crescendo de forma espiritual é ela crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Não tem como conter o crescimento da igreja. Fertilidade, crescimento. O maior desejo do diabo é impedir o crescimento da igreja. Ele luta em todos os países deste mundo. Ele luta para impedir o crescimento da igreja. Entenda, veja bem uma coisa. No ano de 1982, o Papa João Paulo II, em sua visita ao Brasil, ele passou por vários estados da nossa nação brasileira. Passou por vários estados e numa de suas aglomerações, ele no IMB, em uma de suas palestras, em uma de suas ministrações, ele juntou no IMB 6 milhões de fiéis. Papa Bento passou no Brasil logo depois. Papa Bento esteve no Brasil e ele só conseguiu juntar 500 mil fiéis. Quando terminou a reunião, ele se reuniu, se fechou em uma sala com o arcebispo de São Paulo e perguntou a ele: o que é que está acontecendo que os fiéis não me seguem mais? O que é que está acontecendo com os nossos fiéis que não vêm mais às nossas reuniões? O arcebispo disse: eu não sei. O que eu sei que está acontecendo é que tem uma seita evangélica que está crescendo e que está tomando de assalto os nossos fiéis. Não é seita não, não é seita não, é o povo do Senhor, é o povo de Deus que está crescendo. E segundo o último censo do IBGE, no ano de 2010, o povo, os crentes, os evangélicos, sendo eles pentecostais e não pentecostais, já somos mais de 42 milhões de crentes, 42 milhões de pessoas adorando a Deus. Embora o Brasil ainda seja até hoje um país católico, o evangélico está crescendo, o povo do Senhor está crescendo, e segundo estimativas, até o final de 2020 nós já teremos uma população cristã evangélica muito maior do que os católicos
por quê? Porque ele disse, o próprio Senhor Jesus disse, que a igreja estaria fundamentada nele, firmada nele, edificada nele. E ele disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E durante muito tempo nós falamos sobre este texto e falamos dele de forma errada. Por quê, pastor? Porque porta não é objeto de instrumento de ataque. Porta é instrumento de defesa. O que é que ele está dizendo? O diabo, o inferno vem de lá para cá, a igreja vai contra ele daqui para lá, e as portas do inferno não vão conseguir conter a igreja, porque o nosso general é Cristo, ele está no comando, ele está na frente do seu povo para nos dar vitória. Aleluia! Mas ele queria a prata, ele queria o ouro, ele queria as mulheres, e ele queria os melhores dos seus filhos. O diabo não se preocupa com quem não tem vida com Deus. Ele não está preocupado em derrubar quem não ora, quem não lê Bíblia. Por quê, pastor? Porque quem não ora e quem não lê Bíblia não precisa derrubar, porque já está caído. Ele vai derrubar por quê? Já está caído. Não é o fato de nós estarmos dentro de uma igreja, não é o fato de nós pertencermos a uma denominação evangélica, termos uma carteirinha de membros, tomarmos ceia, cantarmos nos grupos, que nos garante vida com Deus. O que nos garante vida com Deus é oração, é meditação na palavra. Enquanto a igreja não entender isso, nós vamos ficar vivendo esta vida anêmica que está vivendo. E deixa eu dizer uma coisa para você, na revelação do Espírito Santo de Deus, porque nós usamos as desculpas, as escusas aqui no Japão, de que o problema, a igreja não cresce mais, porque por causa do idioma, não. Se a igreja orar, se a igreja buscar a Deus, e se a igreja sair de dentro de 4 paredes e for às ruas, Deus dará almas para a igreja, Deus dará crescimento à sua obra. Ai meu Deus, aleluia! Nós temos o costume de orarmos e oramos de maneira errada. Nós dizemos, Senhor, dai-nos almas, envia-nos as almas. Não, Jesus não ensinou a orar assim, ele ensinou a orar, rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara. Mas a gente quer acomodar a nossa oração ao nosso comodismo, à nossa preguiça, não quer ir falar de Jesus, não quer ir buscar as almas. Então nós oramos e pedimos, Senhor, manda alma. Por que nós dizemos isso? Porque se nós formos orar e falar com Deus e falar para Ele mandar almas, para Ele levantar pessoas para ir buscar as almas, Ele vai dizer para você e para mim, vai você. Por que você não vai? Nós queremos que Deus faça o nosso trabalho, e Deus não vai fazer o nosso trabalho. É obrigação da igreja buscar as almas, é obrigação da igreja ir atrás das almas, é obrigação da igreja evangelizar. Mas nós queremos que Deus faça o nosso trabalho. Senhor, manda alma, envia alma. Não, irmão, para com essa oração e diz, Senhor, me dê graça, me dê disposição, me tire do comodismo e me leve até a seara, para eu ir lá buscar as almas que estão perecendo neste mundo. O diabo não tem preocupação com quem não lê Bíblia, com quem não ora, com quem não jejua. Já é dele. Está fazendo a vontade dele. O nível de intimidade nossa com Deus é medido pela oração. Você quer saber quanto tempo você está distante da presença de Deus? Quando foi a última vez que você orou e leu Bíblia?
Ah, pastor, faz alguns tempos. Tem uns meses. Pois é, tem uns meses que você está desviado. Sentado no banco da igreja, mas está desviado. Com carteirinha de membro, tomando ceia, mas está desviado. Precisamos aprender o caminho da oração. Precisamos aprender o caminho da busca. Pastor, eu preciso orar quanto tempo? Jesus não mandou orar, não determinou tempo para oração. O que ele disse é para orar em todo tempo. Pastor, eu não consigo orar meia hora, eu só consigo orar 20 minutos, não tem problema, ore. Você começa orando 20, daqui a pouco você está orando 40, daqui a pouco você está orando 1 hora. Não, pastor, eu não tenho palavra. Engraçado que o crente não tem palavra para orar, não tem tempo para orar, mas tem tempo para ficar no Facebook, tem tempo para ficar no WhatsApp batendo papo, não tem tempo para falar com Jesus, mas tem tempo para falar com um monte de gente por aí. E digo mais ainda, assunto que não edifica. Ei, deixa essas pessoas de lado, porque elas não vão te dar salvação, não. Bota o teu joelho no chão e vai falar com Deus. Busca intimidade com o Senhor. Não entregue de bandeja para o diabo os tesouros que Deus te deu. A igreja precisa se levantar nessa última hora e lutar para cuidar daquilo que Deus tem nos dado. Mas veja bem uma coisa. Veja bem uma coisa. Porque Ben-Hadad manda recado. E aí Acabe, em um de seus poucos momentos de equilíbrio, de sobriedade, ele obedece. Olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz, versículo 13. Eis que um profeta chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão? Acabe deve ter dito: sim, vi. Aí ele continua: eis que hoje entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. E disse Acabe: por quem? O que ele está querendo dizer? Através de quem Deus vai me entregar esse povo? Aí ele responde: assim diz o Senhor, pelos moços dos príncipes das províncias. E Acabe diz: quem começará a peleja? E Deus responde por intermédio do profeta: tu. Tu. Quem começa a batalha? Você. Sabe o que acontece hoje? Tem um monte de crente Acabe no meio da igreja. O que é o crente Acabe, pastor? Frouxo, medroso. Não, pastor, eu não oro, porque quando eu oro começa a luta. Aí que é o bom do negócio. Não, cai alguém demoniado, eu corro. Está correndo por quê? Tem medo do quê? Não, eu não quero negócio com o diabo. Deixa ele lá e eu cá. Posso dizer uma coisa para você? Você não serve para o exército de Jesus. Porque quem pertence ao exército de Cristo não tem medo do diabo. Você não pode ter medo dele. Você tem que enfrentar ele. Você tem que se encher de Deus. Engraçado que nós estamos clamando e dizendo: Senhor, dá-nos um avivamento, aviva no Senhor, e vai avivar. Para quê? Para que Deus vai dar poder para você, crente? Para quê? Para que Deus vai te dar poder? Para você ficar no WhatsApp? Para você ficar no Facebook? Para você ficar na internet o dia inteiro? Pastor, mas eu não sei falar de Jesus, mas sabe entregar folheto. Pastor, eu não sei pregar, não tem problema, sabe dizer Jesus te ama. Pastor, eu não entendo o japonês, não importa, entrega um folheto. Sabe o que eu acho lindo? É que a igreja do primeiro século, a igreja apostólica, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, orando, buscando ao Senhor, clamando a Deus. De repente, diz a
Bíblia, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa onde eles estavam assentados, e viram sobre eles línguas repartidas como que de fogo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E o que é que eles estavam falando? O que é que eles estavam dizendo? Pedro, mais adiante, porque surgiu uma murmuração, estavam dizendo: olha, esses homens estão embriagados. Não, porventura não são esses homens galileus? Aí Pedro vai dizer: olha, isso aí é o cumprimento da profecia do profeta Joel, que o Senhor iria derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Mas tem um detalhe. Qual é o detalhe, pastor? É que enquanto eles estavam murmurando, qual era a murmuração? Estavam dizendo: olha, esse povo está embriagado, esses homens estão embriagados. Aí outros disseram: não, peraí, então alguma coisa está estranha. Não são eles galileus? Sim, são todos galileus. Como é que nós estamos ouvindo eles falarem na nossa própria língua nativa sobre as grandezas de Deus? Ei, Deus chamou a igreja, Deus separou a igreja. Não é para ficar o tempo inteiro orando, pedindo poder, para ficar no WhatsApp, para ficar na internet, para ficar no Facebook. Deus chamou a igreja para ser testemunha, para ir lá fora, para falar: ah, pastor, eu não sei. Não importa, o Espírito Santo toma a sua vida e eles vão ouvir na língua deles sobre as grandezas de Deus. Precisamos tirar essa timidez e acabar com a covardia. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Aleluia, Deus. Crente Acabe, crente que tem medo. Acabe pergunta: por onde, por quem vai começar a guerra? Por quem vai começar a batalha? Deus diz: é você. É você que começa. Glória. É por você que vai começar. Saia da cadeira do comodismo e vai. É por você que vai começar. Aí, o que é que Acabe faz? Acabe separa o seu exército, pega os príncipes, pega os homens. E quantos deu? Deu 232. Que exército! Aí ele continua, vai lá, e no meio do povo de Israel, 7.000. 7.232 homens no exército de Acabe. Quantos tinham no exército dos sírios? 127.000 homens. No exército da Síria, 127.000. Saem para a batalha. Sabe por que é que Ben-Hadad perdeu? Porque Ben-Hadad foi soberbo, era um beberrão. A Bíblia diz que eles estavam bebendo. E ele diz: olha, quando Acabe recusa entregar para ele o que ele queria, ele diz assim, ele manda o mensageiro dizer: assim me façam os deuses, e outro tanto, que o pó de Samaria não bastará para encher as mãos de todo o povo que me segue. O que era que ele queria? Acabar com Samaria, acabar com Israel. O que Acabe manda dizer para ele? Acabe teve um momento Jezabel. Porque ela que era, né? E ele sempre foi um frouxo. Aí ele teve um momento assim de coragem. Aí ele disse: porém o rei de Israel respondeu e disse: dizei-lhe, não se gabe quem se cinge como aquele que se descinge. O que ele está dizendo? Você que botou a armadura, não se gabe como que já venceu a batalha e já está tirando a armadura. A batalha não começou ainda não, meu amigo. A guerra não começou ainda não. E aí o rei Ben-Hadad fala para os homens, quando ele ouve essa palavra do seu mensageiro, ele está se embriagando com os outros 32 reis, estão bebendo nas tendas. E aí o que é que ele diz? Ele diz: olha, põe o exército pronto para a guerra, porque nós vamos pegar Samaria, nós vamos acabar com Samaria. Bota o exército pronto aí.
Quando ele bota o exército, Deus vai lá e usa o profeta e fala com o rei Acabe. E aí Acabe prepara todo mundo. E meio-dia, diz a Bíblia, estratégia divina. Por que meio-dia? Porque meio-dia eles ainda estavam bebendo. Passaram a noite toda bebendo. E era meio-dia, ainda estavam bebendo. Estavam embriagados. E eles poderiam ter um exército que tivesse, mas estavam embriagados. E tem mais, não tinham Deus do lado deles. Não tinha. Embora Acabe fosse um rei desobediente, Deus ainda teve misericórdia da vida dele. Se você decidir obedecer, por mais que você tenha sido rebelde até aqui, Deus terá misericórdia da tua vida. Olha o que acontece, vai para a guerra. Era o povo de Acabe, o exército de Acabe, que ia começar a batalha, que ia começar a guerra. Então eles foram para a guerra, foram para o monte, para o lugar aonde eles iriam guerrear, para o lugar aonde eles iriam batalhar. E o que acontece? O que acontece é que quando o povo de Samaria saiu, o mensageiro disse para Ben-Hadad: olha, uns homens lá de Samaria estão se movimentando. Ben-Hadad diz: se eles vierem em missão de paz, pega eles com vida. E se vierem para a batalha, não mate ninguém, traga todo mundo com vida. O que ele queria? Escravizar o povo. Antigamente, o diabo atirava para matar. Conta-se a história que um rei ia enfrentar um exército, e quando ele estava na guerra, ele mandava os seus soldados atirarem para matar. E quando o soldado atirava e matava, cada soldado do exército inimigo que morria, o exército vinha com mais força para cima deles. E cada soldado que não morria, mas ficava ferido, ele juntava 4, 5 do lado dele. O rei, observando isso, mudou a estratégia, reuniu o seu exército e disse assim: olha, agora vocês não vão mais atirar para matar, vocês vão atirar para deixar aleijado. Eles estranharam. Por que deixar aleijado? Porque cada soldado ferido do lado de lá junta 4 ou 5 do lado dele. E então eles começaram a fazer isso e venceram a guerra, conseguiram, conquistaram a vitória. O diabo parou de atirar para matar. No nosso tempo, antigamente, o diabo atirava para matar. Hoje ele não atira para matar, ele atira para deixar aleijado. É por isso que tem um bocado de crente doente dentro da igreja. É que o diabo atirou, não matou, deixou ferido. E sabe o que acontece? Quando o soldado está ferido lá no meio, aí fica um monte de crente em volta dele, perde o foco, deixa de atacar o diabo para cuidar do doente. Eu não estou dizendo que tem que deixar crente doente e não ir atrás dele, não é isso. O que nós não podemos é perder o foco. O nosso foco é ganhar alma, o nosso foco é saquear o inferno. A igreja tem que avançar, a igreja não pode ficar parada. O diabo hoje deixa crente aleijado, não mata. Mas aí foram para a guerra. E quando eles foram para a guerra, diz a Bíblia que o povo, o exército de Israel, matou os soldados de Ben-Hadad. E eles fugiram. Ben-Hadad pegou o seu cavalo e fugiu. Quando eles se reorganizaram, um homem disse para Ben-Hadad: eles venceram porque os deuses deles é Deus do monte, porque a batalha foi em campo aberto. Eles venceram porque o Deus deles é Deus do monte. Vamos nos organizar e voltar. Só que agora nós não vamos levar a batalha para campo aberto, para o monte. Nós vamos levar a batalha para o vale, porque o Deus deles é Deus de monte, mas não é Deus no vale. Não é Deus de vale. Aí a Bíblia diz que um homem de Deus, isso eu acho lindo isso aqui. O profeta chegou ao rei e disse:
disse: olha, vai e esforça-te, e atenta, e olha o que has de fazer, porque no decurso de 1 ano, o rei da Síria subirá contra ti, porque os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós, mas pelejemos com eles em campo raso, ou seja, no vale, e por certo venceremos, e por certo veremos se não somos mais fortes do que eles. Aí, 1 ano se passa, o exército da Síria se prepara, vem com um exército numeroso, 127 mil homens, e a batalha é no vale. A batalha é no vale. Só que quando o povo está indo, quando o exército está caminhando para o vale, a Bíblia diz que aparece um homem de Deus. E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor. É lindo isso aqui. É lindo isso aqui. Ele abre a boca em uma batalha iminente, e essa guerra não seria no monte, essa guerra não seria em campo aberto, essa guerra seria no vale. Mas Deus sempre tem os seus homens. Deus sempre tem os seus homens. Enquanto na primeira batalha Israel estava com medo, porque era natural, o exército da Síria era muito numeroso, aparece o profeta de Deus, aparece um profeta para profetizar. Agora, quando a batalha é no vale, aparece um homem de Deus, um outro profeta, para falar com Acabe, porquanto eles disseram que Deus é Deus do monte e não do vale, nós vamos entregar, eu vou entregar essa multidão na sua mão, para mostrar para eles que eu sou o Senhor. Olha para mim, porque eu quero falar algo para você. No vale ou no monte, Deus tem profeta para profetizar. No vale ou no monte, Deus tem profeta para profetizar. Agora deixa eu dizer mais uma coisa para você, porque no vale você só pode ser duas coisas. No vale, ou você é profeta, ou você é osso seco. Ezequiel 37, no meio do vale de ossos secos, e os ossos estavam sequíssimos, Deus leva um profeta para profetizar no meio do vale dos ossos secos. No meio do vale, lá no vale, você tem que deixar de ser murmurador. Porque no vale tem muito murmurador. Quando está no monte, não. Quando está no monte, todo mundo é profeta. Mas quando está no vale, surgem os murmuradores. No vale, ou você é profeta, ou você é osso seco. Ou você vai ser boca de Deus, ou você vai sucumbir no meio das aflições. Ou você vai ser um canal de bênção para a sua vida, para a vida da sua família e para quem está à sua volta, ou você vai sucumbir com todo mundo. Deus tinha Ezequiel no vale. Deus tinha um profeta aqui no vale. Deus tem a igreja no vale. E a igreja tem profeta. Aleluia. A igreja tem profeta. Eu estou aqui nesta noite na condição de profeta de Deus para a sua vida. Abra sua boca e profetize no meio do vale. Eu não estou preocupado com que situação você está passando. Não me interessa saber a sua luta. O que me interessa saber é que esta noite Deus muda a tua história. Se você levantar e profetizar no meio do vale, Deus vai fazer alguma coisa acontecer neste vale. Deus vai mudar a sua história. Aleluia. Aparece um homem de Deus e diz: Deus vai entregar o povo 7 dias. Sabe o que eu acho interessante?
É porque quando os exércitos estão perfilados, um de um lado, outro do outro, a Bíblia diz que o exército de Acabe, que o exército de Israel, parecia 2 montes de cabras. Olha só, 2 pequenos rebanhos de cabras. Mas a Bíblia faz questão de dizer, mas os sírios enchiam a terra. O exército inimigo era maior. O exército inimigo tinha mais armamento. O exército inimigo estava mais bem preparado para a guerra. Mas do lado de Israel, do lado do povo de Israel, estava aquele que já havia determinado a vitória para o seu povo. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando nós entramos em uma batalha, nós já entramos sabendo quem vai ser o vencedor no final dela. Quando a igreja entra em uma guerra, quando a igreja entra em um confronto com o inferno, com Satanás e os seus exércitos, a igreja já sabe quem vence. Quando o crente fiel entra numa batalha, a gente já sabe quem vai ser vitorioso no final. Ei, Deus não prometeu uma caminhada sem dificuldade, não, Ele prometeu uma caminhada com vitória no final. A batalha faz parte do pacote, mas Deus está conosco. Deus nos garante a vitória, aleluia. Deus nos garante a vitória. Deus nos garante a vitória. Agora veja, para eu encerrar, 7 dias estiveram acampados, defronte uns dos outros. E sucedeu que no 7º dia, que a peleja começou, e os filhos de Israel feriram dos sírios 100.000 homens de pé num só dia. 100.000 homens de pé num só dia. Um exército de 7.232 homens botaram por terra 100.000 homens num só dia. E quando os restantes, os outros 27.000 fugiram, cai um muro na cidade de Afeca sobre todos eles e mata os 27.000 que restaram. Ben-Hadad foge. Eu vou parar por aqui, não vou concluir o capítulo, não, vou parar por aqui. Mas veja bem uma coisa: Deus deu a vitória ao povo de Israel. Acabe obedece a estratégia de Deus e conquista a vitória. Mata o exército de Israel, mata 100.000 homens, e os que escaparam, Deus disse: agora é comigo. Ei, aquilo que você não puder fazer, tenha certeza que Deus fará. Aquele inimigo que você não consegue derrubar, tenha certeza que Deus dará a vitória para você. Mas o que você tem que fazer, você precisa fazer. O que está nas suas mãos para fazer, não será outro que vai fazer, é você que vai fazer. Fica de pé adorando a Jesus se você pode. Fica de pé. O grupo de louvor canta um hino, aleluia. E você que tem certeza da sua vitória, mas também desanimado na luta, também desanimado na batalha, e quiser vir aqui à frente, venha. Enquanto eles cantam, os obreiros estarão impondo as mãos e orando pela sua vida. Hoje é noite de vitória de Deus para você, é noite de vitória de Deus para a sua vida. Adora Jesus, adora Jesus, adora Jesus, aleluia, oh aleluia. Vem, não perde tempo não. Tá na luta, que a vitória venha. Aleluia. Ninguém consegue deter a igreja. Qual é a tua dificuldade? Qual é o teu problema? Eu preciso dizer para você que o teu problema é insignificante diante da grandeza do nosso Deus.
Nós temos um problema, a dificuldade de crer na hora da luta. A gente crê quando está tudo bem, mas quando a luta bate na nossa porta, a gente apequena o nosso Deus, a gente diminui o poder do nosso Deus. Deus nos reuniu nesta noite para dizer: a vitória é certa, a vitória é certa, a vitória é certa para a minha igreja. Ai, meu Deus do céu, os obreiros descem para as mãos, por favor. Oh, glória! Ainda dá tempo que tem a vitória, velho. Ainda dá tempo que tem a vitória, velho. Eu já estou mudando o cativeiro nesta noite. Ai, Jesus! Está fraco, mas não vai desviar. Está frio, mas vai ser aquecido pelo poder do Espírito. Não vai desviar, não vai desviar. Jesus está sustentando, aleluia. Tu virás até nós, por tua graça e favor, não erguemos as mãos e clamamos a ti. Tu virás até nós, por tua graça e favor.